que a compilação dos erros e as causas, né, das alterações tem que ter, porque o projeto está sendo dividido em mais de um componente. Por isso é necessário ter esse desenvolvimento integrado. Então, assim, a build manual é um processo demorado e propenso a erro. Ele tem dificuldades em saber se a versão correta do artefato e também tem a dificuldade de gerenciamento de dependências. Então, é necessário assim, a utilização de uma ferramenta que propie essa automação. Uma ótima ferramenta no desenvolvimento Java é o Maven. O CVS hoje o nosso controlador de versão que está integrado nesse ambiente de integração contínua, né, do IC. Existem outros, como o Git, o SVN, mas como o Serpo já tinha um outro versionador, na época foi homologado um CVS aqui, que é um ambiente que ele vai permitir, né, ao desenvolvedor o armazenamento dos históricos, código-fonte gerados e o controle da utilização e atualização, né? Aqui eu coloquei um exemplo da síntese que é usado. A gente vai ver ela um pouco. Não, quer dizer, nós não vamos dizer, mas essa é a síntese que é usada no SCM do POM. Então é o usuário, o hostname, a porta e o caminho onde que ela está no repositório, né? Porque é um repositório remoto. Um repositório compartilhado que vai armazenar todos os códigos-fontes do serviço aqui, que é o CVS. Então, o CVS ele armazena artefatos de projeto, tipicamente documentação e código. Ele tem um armazenamento centralizado, ele é o responsável por manter todo o histórico de todas as alterações realizadas e é responsável de controlar as alterações. Só um minutinho, vou beber uma água. Os principais comandos, né, do CVS. É o checkout, que é a operação de baixar o módulo, né, o código-fonte para a máquina local. O commit, para enviar as alterações feitas para o servidor. O update, que vai trazer as alterações que foram enviadas, né, entre as equipes que estão desenvolvendo projeto. E tem o merge também, que é o conflito de checkout de versões envolvidas no processo. Então, assim, essas são as mais utilizadas e aí é só uma explanação mesmo. Agora eu vou falar um pouco do Maven, né? Porque o Maven é a ferramenta de build. Ele é um projeto da Apache Foundation. Ela é a ferramenta open source, né, que é capaz de gerar vários tipos de artefatos. Artefatos são componentes distributíveis e gerados pelo projeto. O Maven é uma evolução do Ant, né? Antes do Maven existe né, o Ant, onde foi feito algumas melhorias e ele passou de um modelo de configuração mais simples, baseado no formato XML. Porque o Ant ele é uma linguagem mais de script. Então foi
foi a ferramenta assim, mais fácil de entendimento que então aqui, né, eu coloquei aqui ele é da parte Software Foundation, né, ele é multiplataforma, a versão estável dele hoje é a 3.05, né, ele é escrito em Java, é ferramenta de compilação, né, a licença dele é a parte a 2.0 e aqui é a página principal do Apache Maven. Os benefícios que o Maven a coerência, né, que possibilita que organizações padronizem um conjunto de boas práticas de desenvolvimento de software. Projetos que utilizam o Apache Maven estão aderentes ao modelo padrão, portanto, esses têm maior transparência na administração. O que o Maven tenta é sempre padronizar uma forma de desenvolver, né? O reuso, né, que é construído no fundamento de a gente assim, nós não queremos inventar a roda, né? Sempre procuramos, né, usar o que já foi inventado, né, dar continuidade àquilo que já está em produção. Agilidade, né, o Maven, né, ele facilita, ele não somente facilita, né, o reuso da lógica de geração de build, mas também como os componentes de software. Através do Maven é facilitada a criação de um componente e a integração destes a múltiplos projetos. A manutenibilidade, né, que é a organização que adota pelo Maven, né, podem para construir um mecanismo de geração de build, mantendo o foco somente na construção do software. Projetos que utilizam o Maven podem efetivamente ter a manutenibilidade facilitada e seguem um layout padronizado. As principais características, né? Ele define uma estrutura de diretórios padronizadas. Ele é capaz de gerar diversas interfaces, jar, WAR, EAR, doc, zip. Executa testes unitários. Gera documentação e sites de projetos. Ele tem inúmeros plugins, né, para algumas ideias, e ele faz a gestão de dependência, que são os componentes reutilizados em jar, que são plugáveis, né, no código. Um exemplo de dependência, né? Você tem a dependência do Demosel JUnit, ela depende da dependência, né, do JUnit na versão 4.8.1. Então, sempre tem esse controle de versão, né? A dependência aumenta com a complexidade do projeto. Então, quanto mais complexo o projeto, mais vai ter uma árvore de dependência de projeto. Então, você controlar isso manualmente é bem complicado. Então, você tem que ter uma ferramenta que seja capaz de auxiliar, né, essas dependências e os versionamentos que vão ocorrendo, né, nos projetos. O POM é o arquivo XML que contém as definições do projeto e que tem as dependências que o projeto possui, né? As dependências são as bibliotecas utilizadas pelo projeto. Você tem o diretório .m2, que é o diretório que fica no home do usuário. Ele é utilizado no Maven para guardar cópias locais, né, das dependências. Você tem o settings XML, que é o arquivo que contém as configurações. São parâmetros que são passados dentro dele. Você tem o snapshot e o release, né? O snapshot é a versão de trabalho e o release é a versão concluída.
né? O release só pode existir um release. Já o snapshot, você pode ter vários snapshots da mesma versão. Os principais comandos são o install, né, que ele compila, executa testes, gera os artefatos, e esses artefatos são adicionados lá no ponto .m2. O clean, ele limpa um diretório target, que é um diretório de implementações, né, do código. Você tem o deploy, né, que ele envia o artefato para um repositório remoto. Existe o comando U, que ele força a atualização da dependência, e o "-o", que executa no modo offline. Como que a gente usa o Maven no projeto, né? Você coloca os arquivos numa estrutura de diretório padrão. Divide seu projeto em módulos de forma que para ele ficar mais conveniente. E cria um POM para cada módulo, configurando as dependências, e depois você pode injetar ele, agregar ele no outro módulo, né, com outro POM. Então você pode ter um módulo dentro de um módulo, ou N módulos, dependendo do seu projeto. Aqui, como eu não tenho um ambiente preparado, eu vou tentar mais ou menos passar como seria um ambiente hoje, né, do Maven, né? Então, assim, né, o ambiente de desenvolvimento, né, você tem que instalar um Maven, né, no seu sistema operacional, instalar o Eclipse, depois vir com o plugin do Maven e instalar ele no seu Eclipse, né? Então, depois de você estar com esse ambiente do Eclipse, né, que é a ideia que eu estou simulando como sendo o projeto para a gente criar um projeto Maven, você usa o mecanismo de archetype, né, que são templates que são disponibilizados, né, nos repositórios de componentes Java. Você vai lá, acessa lá o file, o new project, depois Maven project, escolhe, no caso eu coloquei o catálogo Demoselle, porque é o nosso framework aqui de desenvolvimento Java. No caso seria estou selecionando o mínimo, né, o Demoselle mínimo. Ele vai criar toda a estrutura minha do projeto, né, que ele vai prover desse template que já foi projetado, né, pela equipe do Demoselle. Eu vou definir um grupo ID e o artefact ID. Então aqui eu coloquei mais ou menos como seria a tela lá na minha criação lá. Então eu criei o grupo ID, o artefact ID, qual que é a versão que ela seria, né, a versão 1 do snapshot. Aqui é mais ou menos a estrutura de diretório que eu teria, né, dentro lá do Eclipse, onde eu vou ter aqui o meu POM, o diretório SRC, né, que contém todas as entradas para compilar, testar, documentar e publicar o projeto. Então ela está aqui também, essa, o SRC, que é onde vai ficar a estrutura dos meus projetos. São usadas as duas. Aqui eu coloquei um POM, né, mais ou menos como ele é criado. Então aqui eu tenho o grupo ID, o artefact ID, a versão e o tipo de pacote que ele vai ser gerado quando eu executar lá um comando no Maven.
Tenho aqui as minhas dependências e algumas configurações também você pode ser adicionado aqui. Então, esse aqui é um projeto bem simples, é só um exemplo mesmo de como foi gerado esse POM através daquele template que eu usei lá no Eclipse, no IDE. Então, eu vou falar agora do Apache Contínuo, que eu vou tentar falar mais, que eu vou dar, porque como eu sou da área de infra, de como essa ferramenta provê, né, a integração contínua. O servidor de integração contínua, ele é o Apache Contínuo, né? Ele é open source e ele é para assegurar a saúde, né, a vida, né, o ciclo de vida do código-fonte. Aqui eu coloquei uma arquitetura dos servidores, né, que integram a infra, né, desse modelo que eu estou querendo passar aí nessa palestra. Então aqui, as equipes de desenvolvimento, elas fazem as alterações e envia, comita, né, as alterações no CVS. E o servidor de integração vai ser o responsável de executar as builds. Então ele vai compilar o código, vai executar os testes e vai gerar os relatórios, né, do seu código. E esse commit pode ser a inserção, né, do seu componente lá no repositório de componentes. Hoje nós temos, né, as máquinas, né, que eu coloquei aqui como feedback, né, de acesso, né, seria o Sonar, né, que é as métricas de código, e um servidor Apache, aonde esses códigos gerados aqui, né, da documentação, né, estarão hospedados para a utilização das equipes. Então, o papel, né, do servidor de integração contínua, a principal tarefa, deve ser executado o build dos aplicativos e ele ser capaz, né, de fazê-lo não só o que o projeto possui de scripts, né, ele também tem que executar as outras tarefas, que são as 4 tarefas fundamentais aí de um build, né, que é a obtenção do código a partir do repositório, a compilação, a execução dos testes e o empacotamento. Aqui, né, o CVS, né, aqui coloquei um link para o código, né, para a ferramenta, né, do mantenedor da ferramenta. O CVS é o servidor de repositório e lá o pacote que nós temos instalado é o CVS, o XNetD e o USTune. O contínuo, né, a máquina de integração, né, o servidor de integração. Na máquina nós temos o Java, o Apache Maven e o contínuo instalado nessa ferramenta, nesse servidor. Tem o servidor, né, de repositório, né, que também é uma máquina corporativa. Nela eu preciso ter o Java e o Apache Arquiva, né, que é a nossa ferramenta de repositórios aqui. O IC, nós temos aqui de C relatórios, né, um servidor Web Apache, onde ele vai prover esses relatórios do código-fonte. Né? Então nele eu sou instalado apenas o Apache. E o servidor Sonar, que é o que vai prover, né, os relatórios lá, né, os dashboards lá, né, das métricas, né, do código-fonte, né,
do desenvolvimento, né? Então nele eu tenho lá o Sonar. Essa aqui é uma ferramenta muito importante assim para as equipes de desenvolvimento, porque nela que você vai ter, né, as métricas, né, do que você está sendo, do que está sendo produzido em conformidade aí com as definições do Java, né? Os benefícios do Apache contínuo que ele vai prover para nós, né? Ele vai reduzir o tempo necessário para que uma build esteja disponível. Ele possibilita maior disponibilidade dos desenvolvedores para atividade já que é a compilação e o deploy pode ser realizado automaticamente e periodicamente pela solução. As alterações que o código pode provocar, né, as quebras, né, da função, da aplicação, ele utiliza, né, um meio de comunicação que, nesse caso aqui seria por e-mail, mas não tem só essa possibilidade, tem outras possibilidades também, né? E isso vai integrar as equipes lá na solução do problema que foi ocasionado. Então, as principais características, né, do Apache contínuo é o controle de acesso por projeto. Ele suporta builds Maven e antes de execução de script. Ele avisa por e-mail, né, quando o build é quebrado. E a integração dele com o LDAP também, que é o diretório que é usado aqui para nossas autenticações, né? Segurança mesmo. Então, assim, nessa máquina do contínuo, aqui eu vou tentar mais ou menos descrever o que seria o processo de instalação, né? Então, eu tenho que pegar o pacote lá, né? No caso, a gente está usando o JDK da Oracle, né? Lá no endereço dele, download da versão. No caso, tem que ser a partir da 1.5. Né? Eu tenho que instalar, né, o JDK, né, que é praticamente a descompactação. Eu preciso configurar a variável de ambiente. E aqui está um comando para a gente verificar, né, se ocorreu essa instalação tranquilamente, né, e qual que é a versão que foi instalada. As informações básicas aqui do ambiente. O Maven, né, eu também tenho que pegar ele lá baixar, né, o source dele lá, né, fazer a instalação e descompactação em um diretório. Depois que eu instalei, né, que eu descompactei ele, eu também tenho que configurar uma variável de ambiente. E dentro do bash, né, você tem que configurar o path lá, né, de onde vai estar os executáveis do meio. Contínuo, eu também tenho que, o processo também é o mesmo, né, eu tenho que baixar ele a partir lá do site, né, da Apache, né, da ferramenta. Eu também vou descompactar ele num diretório e depois de descompactado eu vou executar o comando, né? Ele tem esse comando contínuo para você com 6 aqui diretivas, 6 parâmetros. O console para iniciar o servidor de maneira que o terminal permaneça aberto e pode acompanhar o que está acontecendo. O start inicia o servidor, né, em segundo plano. O stop, ele para o programa. O restart, né, é o start, mas o stop. Ele interrompe o serviço e depois inicia novamente. O status, né, para você saber qual que é a situação, né, do serviço, se ele está no ar, se ele não está. E o dump, né, que ele vai gerar informações lá do uso de memória de TEDs que o seu sistema operacional tá tendo lá.
depois, né, de startado a parte contínua, você pode acessar ele através do browser. Né? Você joga lá o DNS mais o contexto contínuo. Aí no primeiro acesso, depois de startado, você tem que criar um usuário administrador, né? Onde vai ser solicitado o nome, o e-mail e a senha para esse usuário administrador. Depois, você tem que configurar a sua área de trabalho, né, sua workspace, definindo lá onde que vai ser guardado os seus arquivos de projeto, né, o Work Directory, né, que é o diretório do código-fonte, que normalmente vai ser recuperado lá no CVS, né, num repositório de versão. Você tem o Build Output Direct, né, que é onde vai ser criado as builds dos projetos e o diretório de release, que é o Release Output Direct. E aqui você tem a base da URL, né, que é o seu DNS para o contínuo. Aqui é a cara do contínuo depois dele startado, né? Você tem o usuário, o menu, né, do contínuo, né, que é o menu de administração, onde você tem aqui qual que seria a versão, os grupos de projetos, adicionar projetos Maven 2, projetos Maven 1, projetos antes. E pode ser também projetos de linha de comando. Administração, local repositório, push configuration, agendamentos, instalações, perfis, filas e modelos de definição de build. Aqui é a área principal, onde tem todos os projetos. Aqui o primeiro, né, o verdinho, quantas builds foram executadas com sucesso, quantas builds executou com quebra, né, no projeto, quantas builds não foram executadas. Então, assim, para você usar o projeto no contínuo, você tem que pensar algumas coisas, né? Primeiro, né, se criar a build do projeto, né, definir o código que vai ser recuperado e definir em quanto tempo esse build deve ser executado. Vou mostrar depois mais ou menos como é esse processo. Os projetos são distribuídos em grupos para facilitar a organização e visualização dos builds. Para criar um novo grupo, né, você tem lá o Show Project Groups, que ele fica no menu da administração. Você clica em adicionar projeto do grupo. Então lá você vai ter o Project Group Name, né, que é o nome do projeto, o ID do projeto, que normalmente é comum entre os projetos, né? Você vai ter lá E você pode também, esse aqui é opcional, ter a descrição do que é o projeto. Então lá, né, no projeto, você deve funcionar o nome do grupo do projeto e o projeto do grupo ID digitar o nome que será usado internamente pelo servidor para identificar os IDs para todos os projetos que fazem parte desse grupo. E opcionalmente você vai fornecer a descrição para o grupo description, né, eu esqueci de mostrar lá também, foi o local repositório, né, que indica o repositório de artefato do meio que deve ser utilizado para resolver a dependência do build. Depois, né, que você já está com um grupo de projeto adicionado, você pode adicionar o seu projeto, né? No caso aqui seria como se fosse o projeto M2. Aqui não tem como abrir como box, mas você tem tanto para o antes como para o Maven 1. Então você clica aqui no adicionar, ele vai passar para essa segunda tela aqui,
onde você pode passar apenas a URL, né, do seu repositório, ou então pegar o POM, né, que é o arquivo de lá que foi configurado, selecionar ele na sua máquina local e adicionar ele no contínuo. Aí ele vai fazer a execução da build. Ele vai adicionar, vai baixar o código, né, do projeto, vai validar as configurações do seu build. Uma boa prática, sim, é sempre você fazer, antes de você tornar automática a execução do build, deve ser executadas elas manualmente, né? Uma ou mais vezes, para que possa ser identificado e corrigido possível antes de configurar o projeto no contínuo. As builds privadas, normalmente, são feitas. Inicialmente, né, o build do projeto, você seleciona ele no Show Project Groups, na seção Member Projects. Será exibido na tela de informação, e lá você tem a opção de Build Now, né, para forçar a build do projeto naquele momento. Então, você pode não só agendar, né, você também pode forçar a build dentro do ambiente de integração contínua. Aqui mais ou menos, né, aqui eu tenho os projetos. Então, nessa catacazinha aqui com um sinalzinho de play aqui, né, no verde, você executa, força a build. Aqui tem para me excluir o resultado da builds e gerar o empacotamento, né, que é o release do projeto. Essa coluna aqui que eu estou com o mouse aqui. Depois de concluída a build, né, a gente vai verificar os resultados. O desenvolvedor, a equipe de desenvolvimento. Para isso, ele tem que clicar na aba Builds, né, e na página de Builds Results, onde vai ser fornecido um relatório contendo o número de builds que foi executados, a data e hora inicial, né, e o término. E aqui ele vai calcular também o tempo gasto e o estado, né, se ela foi com sucesso ou com erro. Então aqui é a tela lá do build, né? Então aqui está os resultados, aqui está a coluna, né, da hora que ele começou e o tempo que foi gasto naquela build. Aqui estão os estados, aqui só tem um campo de descrição e aqui os results. Depois que você clica nesses results, você vai ter uma tela do texto lá, né, da saída, né, da execução do seu build, né, pelo meio. Então aqui você acessa lá no Clean Result, né, você vai verificar o arquivo de log que da execução do build, né. Também é possível baixar esse arquivo clicando no link em download do texto. Esse arquivo ele é importante, né, porque ele contém as informações sobre a obtenção do código, a compilação das classes e os resultados do teste e a geração dos pacotes, né? Então, aqui você tem essa informação via front-end, né? E você também pode baixar ela no arquivo de log. Assim, teste no integração contínua, ele serve para garantir que sejam executados e gerar relatórios com resultados obtidos. Para ter esse acesso a esses relatórios, né, você também vai lá no Show Projects Group, né, no projeto, Members Group, e clica no projeto. Aí na página lá do Result, você tem um item lá, né, que é o General Report, e tem a opção de Surfire Reports.
para acessar os relatórios gerados durante aquela build. Né, você tem essa visualização também lá no front-end. Ela se divide em 3 seções e na primeira seção, né, no sumário, nós temos as métricas, né, organizadas em 5 colunas: testes, erros, falhas, success rate e time. Na coluna teste nós temos o número total de testes realizados. Na coluna erros, o número de testes com erro de compilação. Na coluna falhas, o número de testes com resultados inesperados, os incorretos, né? E na coluna success rate, o percentual de teste bem sucedido. E na coluna time, o tempo. Aí depois, na segunda seção, você tem o packet list, né? Que é informações da seção sumária, porém agrupadas pelos pacotes e pelas classes da aplicação, o que permite a melhor identificação do problema. E no test case é o nome e o tempo gasto para cada teste configurado no seu fonte lá. Então aqui está, tem o sumário, né, o agrupado, por pacote, né? E os testes que foram executados com todos os seus casos lá. Tem também uma árvore lá, né, que é uma aba lá que é o work copy, né? Que é possível você também, esse aqui dentro do front-end, mas é possível você visualizar a estrutura do diretório, né? E a configuração terá aquele diretório src, que é para armazenar os códigos-fontes, os arquivos de configuração e os recursos, né, de documentação, de teste, tudo aqui. Então você consegue visualizar isso também lá pelo contínuo via web. Os agendamentos. Esses agendamentos, eles utilizam a mesma sintaxe do Contrab, né, para quem conhece. É uma sintaxe assim, bem flexível, né, e ela permite agendar, né, as execuções, né, diariamente, de hora em hora, uma vez por mês, ou numa determinada hora você consegue a execução das builds, né? Então, isso tem que haver um estudo, né, entre as equipes dentro do determinados horas. Dentro da determinada hora pode ocorrer essas compilações do build. Existe lá, né, uma opção que as builds podem ser executadas apenas quando forem feito algum commit lá no código, né? Então tem a possibilidade, em vez de estar executando de tempos em tempos, somente executar quando for feito um commit no código-fonte. Então, assim, né, para você criar o agendamento, né, você tem lá lá no menu de administração, o Schedules, né, que ele vai te possibilitar criar esses agendamentos. Então, assim, você tem lá o agendamento default, né, que é o default, você pode criar outros, né, não só o default. Esse vem como padrão. Ele foi criado, né, para executar de hora em hora. E tem a opção do Max Jobs Execution Times, né, é o tempo máximo que o servidor irá aguardar até que o build seja concluído. O padrão dele é 3.600 segundos, né, que é 1 hora, mas esse valor pode ser alterado. Então é o que eles imaginam que uma build possa ocorrer como no máximo 1 hora, mas dependendo do projeto, esse tempo é baixo. Então
O que ocorre, assim, às vezes, muitas vezes, quando você vai criar esses relatórios de métrica, 1 hora não é suficiente. Então aqui está a interface lá. Tem um nome, a descrição, você vai agendar os minutos, aqui está 0 segundos, 0 minuto, todas as horas, todos os dias, todos os meses e não importa o ano. E aqui está o tempo lá de 3.600, que é o padrão dele. Mas esse aqui também é configurável. Se eu precisar de 2 horas, é só multiplicar por 2. O contínuo também ele provê as notificações, né? Como eu já havia citado. Então, ele é difícil, né? Às vezes, reportar os erros de compilação, as informações falhas ocorridas durante a execução do teste, se não tiver uma ferramenta que vai te fazer isso, né? Porque você vai estar dependendo de pessoas. Então, isso aqui é a forma de você estar interagindo entre as equipes, né? O processo de envio, né, do e-mail quando ocorrer a quebra lá no seu build. Essas notificações, né, elas são fáceis de você criar lá no ambiente, né? Você tem lá uma seção que você Notifiers, você vai clicar lá no add Notify e informar os e-mails de quem deve receber aquelas notificações e escolher os tipos desejados, né? Ela existe alguns tipos, né, que são os Send Email Last Committers, que envia para os últimos desenvolvedores que alteraram o código, Send Email to Project Developers, que envia para todos os desenvolvedores, Send on Success, que envia em caso de sucesso da execução de build, Send on File, que envia em caso de falha na execução do build, Send on Warning, né, que envia em caso de alertas que possam afetar os aplicativos, né, e Send on CM, que envia em caso de problemas de acesso ao servidor de controle de versão. Então você tem a possibilidade de criar para tudo, ou criar só um, ou criar 1 a 2 que vai atender aquela equipe. Então isso vai de acordo com a sua necessidade lá mesmo. Uma outra possibilidade aqui é a criação de variáveis de ambientes. No contínuo, você tem um mecanismo aqui, essas ferramentas, que possibilita adaptações às suas situações, né? Por exemplo, como a criação do Maven OPTS, que permite passar o parâmetro lá para a sua máquina virtual, a sua máquina virtual Java. Você pode configurar isso através aqui da interface também, lá do seu front-end. Né? Então, assim, igual a adição desse parâmetro, né? Ele é útil, né? Porque ele vai... Às vezes você tem aqueles erros que são referentes ao Alt Memory Erro Java Heap Space, né? Um erro bem comum. Então, às vezes, a gente aumentando o XMX lá da variável, já consegue contornar essa situação. Você tem lá as definições de build, né? Então, você também lá no menu de administrações, você vai lá, cria o build, né, de acordo com o seu projeto. Aqui você pode executar, né, um checkout limpo, né, em vez de fazer ele tem um mecanismo aqui que ele vai matar lá e vai só fazer um novo checkout. A opção dele estar sempre realizando as builds e se essa é a build padrão. Você tem um agendamento, que como naquele outro exemplo, né, você pode ter outros agendamentos, ele vai te abrir essa opção. Tem a opção do perfil, que seria o perfil
de qual versão do Java, qual versão do Maven, e as variáveis de ambientes, e qual que é o tipo. Então, essa basicamente seriam as configurações que você estaria usando na linha de comando do Maven. Só que aqui você tem as possibilidades de ter outras diretivas. Então, assim, né, o contínuo ele é importante porque ele gerencia as bibliotecas necessárias em termos de compilação e execução. O ideal é centralizar essas tarefas, impedindo assim, a redundância, né, de bibliotecas e os conflitos de versões. E uma boa opção para fazer esse gerenciamento é utilizando o Apache Arquiva, que é a ferramenta de repositório que a gente usa. Né? O Apache Arquiva ele é um repositório de artefatos do Maven, né, e ele é open source. Ele armazena, né, tanto snapshot quanto release. Ele faz cache, né, dos repositórios remotos. Ele espelha, né, através dos proxies, apontando, né, para outros repositórios. Ele permite, né, configurar e procurar cada artefato, ele tem um mecanismo lá, e ele guarda esses artefatos no file system, né, o que facilita o backup e evita o corrompimento das bases. Os principais conceitos, né? O Snapshot Repository, que é o repositório que contém as versões snapshots, né? Ela permite você ter N versões, né, snapshot, e tem um repositório interno, né, que é o repositório que vai compilar a versão de cada componente. Esse você não tem muitas possibilidades de Ns, né? Seria uma. Você pode ter as divisões. Tem o repositório, né, que é o grupo de vários repositórios, que facilita o gerenciamento e permite que o usuário aponte apenas para um grupo, e o gestor do repositório, né, que adiciona novos repositórios e o grupo conforme necessário. Então, concluindo aqui, esse ambiente, né, ele veio a criar um pontapé inicial, né, de quando foram feitos no desenvolvimento Java. Ele foi pontapé inicial também que possibilitou assim, o aculturamento, né, das equipes para ter essa visão de integração contínua. Hoje, como eu já havia comentado, né, estão sendo feitos outros estudos de outras ferramentas para possibilitar essas integrações. Porque essa ferramenta ela não atende a todos os requisitos, né? Mas ela, como foi um start, né, aqui no desenvolvimento, ela hoje já está assim, bem aculturada aqui, né, entre as equipes, e possibilitou, né, até essa uso, né, de ferramentas aqui, né, de reuso, né, de código Java, de PHP, da Microsoft lá também. Então é isso aí que eu queria falar, né? Então, assim, a conclusão, né, que o ganho da produtividade, a qualidade obtido com o uso do servidor de integração vale o esforço empregado, né? No entanto, alguns pontos devem ser levados em considerações, né? O projeto se pretende automatizar, deve ter todo o seu código fonte em um repositório de servidor de controle de versão. Deve existir um conjunto sólido de teste, né, cobrindo o maior número possível de funcionalidade, e os scripts de builds automatizados devem ser capazes de baixar a dependência, compilar o código fonte e rodar os testes.
Então, o que eu queria falar é isso, né? Aí eu vou deixar o Ivan finalizar. Bom, o próximo evento agendado do CISLE é a palestra Bácula, Sistema de Backup em Software Livre. Palestrante Kerny Sibalt, fundador e principal desenvolvedor do projeto Bácula. A palestra será no auditório do SERPRO, na sede em Brasília. Agradecemos aí a todos que prestigiaram a palestra, incluindo os que também nos acompanharam pelo stream. E agradecemos também ao palestrante Warley por ter propiciado esse momento de troca de informações aqui. Uma boa tarde a todos e vamos dar por encerrada a palestra então.